Bem-vindos de volta. Nesta aula vamos falar sobre scorecard de aulas de grupo. Então a grande filosofia da gestão é que não se pode gerir aquilo que não se consegue medir. E é nesta fase que queremos passar do tal feeling para os dados. O scorecard pode ser aqui a ferramenta talvez mais relevante na análise das aulas de grupo e na forma como vão gerir de forma mais baseada nos dados, nos indicadores de performance daquilo que está a acontecer no vosso dia-a-dia para cada aula e para todo o mapa de aulas. Então, passando aqui do feeling aos dados, nós conseguimos medir e a partir daí conseguimos analisar e depois gerir. O que nós queremos é analisar estes indicadores de performance, estes KPIs, para depois tomar decisões estratégicas em todos os momentos do ano. Até para depois conseguir planear de forma estratégica os anos que se seguem. É esta análise que permite medir o sucesso, identificar áreas de melhoria, otimizar recursos, garantir a rentabilidade do mapa de aulas e, acima de tudo, a satisfação do mesmo, porque clientes satisfeitos provavelmente também são clientes mais rentáveis. Decisões baseadas em factos para ter realmente um crescimento sustentável e para não tomar decisões com base no achismo. Ou seja, eu vou gerindo ao sabor do vento. Então, passando aqui da intuição à gestão, dentro do scorecard, o que é que nós queremos fazer na realidade? Nós queremos acompanhar estes KPIs e, primeiro de tudo, nós queremos medir, definir quais são os indicadores estratégicos que me permitem tomar decisões estratégicas de forma a otimizar esse mapa de aulas. Depois eu quero analisar esses mesmos dados. Eu quero analisar para que, com base naquilo que os dados me indicam, e como também já vimos noutra aula anterior, eu consiga decidir se tenho que trocar o técnico que está a dar aquela aula, se eu tenho que trocar o tipo de aula ou se tem a ver com o horário em que está a acontecer aquela mesma aula. Porque depois, esta taxa de ocupação dos nossos participantes, depois de medida, dá-nos uma percentagem de utilização mediante o espaço que nós temos, o estúdio onde se dá essas mesmas aulas, e é a partir daí que nós decidimos se a aula tem a grande probabilidade de ser cancelada, se tem uma probabilidade de se manter, mas com um momento para escalar, ou se está num momento fantástico, está num semáforo verde e pode continuar a avançar com os mesmos números, mantendo tudo aquilo que temos estado a fazer até agora. Com base nisto, eu quero agir, eu quero intervir sobre os horários, sobre as pessoas ou a formação que essas pessoas têm, ou sobre o tipo de pessoa que eu tenho nesse mesmo horário, porque pode ser um técnico que pode apenas não ter todas as competências ou o tipo de personalidade específica para dar essa mesma aula nesse horário. Então, este scorecard permite-me identificar áreas de melhoria e otimizar os recursos, garantindo que estes objetivos de rentabilidade e satisfação são cumpridos. Normalmente ou tendencialmente, este mesmo scorecard é baseado, como vos tinha dito, no tal semáforo. Ou seja, vermelho, aquela aula está em perigo, algo não está a correr bem. Amarelo, as coisas estão bem, mas podem ser melhoradas, ou as coisas estão bem, mas até têm uma probabilidade de não melhorar. E verde, as coisas estão a correr bem, no entanto, podem correr ainda melhor. Estes são os 3 principais indicadores de performance para os quais nós devemos olhar. Existem outros para os quais devemos dar a devida atenção, no entanto, estes são os principais. Ou seja, fazendo este curso, fazendo estas aulas, no final destas aulas, no próximo mês, para onde é que eu devo direcionar a minha atenção? E o primeiro ponto é a ocupação, ou seja, a percentagem de ocupação da sala e a participação média por aula. É um indicador-chave de popularidade. Acima dos 75%. Aquela aula está no indicador verde, portanto, existe aqui uma popularidade muito elevada para aquela aula. Aquela aula vai se manter certamente no mapa de aulas. Depois a frequência, com que regularidade, ou seja, a percentagem de sócios que usam as aulas
2 a 3 vezes por semana. Ou seja, eu, enquanto cliente, realizo aquele tipo de aula 2 a 3 vezes na minha semana, ou seja, num período de segunda até domingo. E por último, o alcance, ou seja, queremos ter aqui um target de aproximadamente 10%, é um bom target de meta para total de sócios ativos em aulas de grupo. Ou seja, eu quero ter aqui uma capacidade para mobilizar os meus sócios para fazer aulas de grupo, independentemente deles estarem a fazer outro tipo de serviços dentro do meu espaço de fitness. Olá, sou Vera Rita, diretora da Fitness Experts. Estás a ver uma aula do nosso curso sobre gestão avançada de aulas de grupo. Fico contente que estejas aqui. Ensinar é o que nos move todos os dias, por isso continua até ao final, vai valer a pena. Então, outra das formas que nós podemos usar é o barómetro da satisfação e da lealdade. O NPS, ou Net Promoter Score, é uma ferramenta fantástica que parte sempre de uma pergunta muito genérica, que é: recomendaria a minha aula a um amigo? Neste caso, mais focado nas aulas de grupo. Ou seja, quantificar numa escala de 0 a 5, 0 a 10, o quanto é que aquela pessoa, aquele participante, nos iria recomendar enquanto aula de grupo a outra pessoa. E é com base nesta análise do Net Promoter Score, que é uma ferramenta de satisfação muito usada, talvez daquelas mais populares, que nós melhoramos o potencial de crescimento no boca a boca, porque provavelmente se esse mesmo participante nos quantifica num nível 10, de 0 a 10, provavelmente ele vai falar de nós quando está fora do contexto de ginásio. Depois, um feedback qualitativo, ou seja, fazer inquéritos ou meramente conversas com os participantes das nossas aulas. Perguntar-lhes coisas mais específicas, com as quais elas não se sentem tão confortáveis, ou coisas com as quais elas se sentem muito confortáveis, para podermos fazer pequenos ajustes e dar voz àquilo que esse mesmo participante nos está a dar como feedback. Por último, fazer aqui um tipo de retenção mais comparativa, ou seja, comparar a retenção de praticantes de aula com a retenção dos praticantes de sala de exercício apenas, ou só do serviço de treino personalizado, ou do outro tipo de serviço que vocês tenham dentro do vosso espaço. Mas pode ser um indicador que pode ajudar a nível de impacto na fidelização das aulas de grupo. Então, com base nisto, é importante terem aqui também algumas metas, não só metas, mas também alguns benchmarks de excelência. A nível de ocupação, como já mencionei anteriormente, o ideal da ocupação-alvo será andar a rondar os 75% a 80% da taxa de ocupação. Portanto, é uma meta a atingir para todas as aulas dentro do nosso contexto e dentro do nosso planeamento de mapa de aulas. Porquê? Porque, acima de tudo, assegura a viabilidade financeira e otimiza os nossos recursos. Sabemos que participantes que realizam aulas de grupo têm maior probabilidade de permanecer connosco mais meses ao longo do ano. Depois, usar aqui um benchmark de excelência. Por exemplo, fazer referências para convidados. Convidar os nossos participantes a trazer alguém para vir experimentar uma aula connosco. E aqui o benchmark é de 1 para 5. Ou seja, em cada 5 participantes, um deles deveria trazer um convidado. Portanto, o convite que vos faço também é que vocês proporcionem este tipo de informação aos técnicos, instrutores, para que eles também convidem, dentro do contexto de aulas de grupo, os seus participantes a trazerem alguém com eles. E assim criamos uma ferramenta comercial com um custo 0 para poder trazer participantes para o nosso espaço. E por último, olhar para a taxa de penetração do mercado e comparar esta mesma adesão dos sócios com o resto dos participantes que fazem no resto do mercado nacional. Ou seja, a taxa de penetração ronda os 7,6. O que nós queremos é que tenhamos dentro do nosso espaço de fitness a tal benchmark, como mencionei há bocadinho, próximo entre os 5% e os 10% de clientes a realizar aulas de grupo. Então, uma ferramenta muito importante e talvez aquela que tem maior peso, passando aqui a analogia para a balança, dentro deste curso, dentro destas aulas,
é talvez esta a ferramenta mais relevante para nós conseguirmos analisar, medir e gerir. Então, qual é o custo por aluno que vocês têm ao dia de hoje no vosso espaço? E existe aqui uma fórmula que vos pode ajudar a identificar isto. Se tivessem que fazer alguma coisa logo a seguir a terminarem este curso, seria colocar esta equação em prática. Então, custos operacionais para aquela aula, mais os custos que têm com o instrutor, a dividir pelo número de alunos que aquela aula tem, em média. Portanto, esta é a ferramenta. Para quê? Para conseguirmos perceber qual é o nível de rentabilidade dessa mesma aula. O que nós queremos, naturalmente, é aumentar a rentabilidade dessa mesma aula, aumentando o número de participantes, porque esta é a solução positiva. A solução menos positiva é começar a reduzir a nível de custos, retirando a aula ou baixando o valor ou o custo que nós temos com o instrutor. Portanto, a fórmula é para ser aplicada, a solução é aumentar o número de participantes, as ferramentas, já fomos falando sobre elas em aulas passadas e vou-vos dar ainda muito mais ferramentas até ao final do curso. Para quê? Para tomar aqui uma decisão económica e para que essa decisão económica seja uma decisão estratégica consciente para manter, expandir ou descontinuar alguns tipos de aula e para ter como objetivo o alinhamento da oferta com a nossa viabilidade económica para as aulas de grupo. Então, queremos fazer aqui uma análise contínua e evolução, em género de resumo. A gestão é um ciclo dinâmico. A etapa final do scorecard é a tradução destes dados em ações concretas, ou seja, depois de nós analisarmos como é que vamos agir, como vimos no ciclo da evolução contínua. Otimizar as grelhas é uma delas, ou seja, de que forma é que eu vou gerir instrutores, tipo de aula ou horário da aula, de que forma é que eu vou motivar os meus técnicos para que eles se sintam sempre motivados a dar aquela aula de grupo sem os sobrecarregar e de que forma é que eu vou responder às necessidades das pessoas que me procuram para não estar a oferecer uma coisa que ninguém está à procura. Então, transformar estes feedbacks em melhorias tangíveis impulsionam sem dúvida o sucesso a longo prazo. Como conclusão, liderar através da excelência, através do scorecard, indica-nos que a gestão das aulas de grupo não são só apenas sobre exercício físico. São sobre a construção de um negócio que é resiliente a uma comunidade que se pode transformar como fiel. Analisem os vossos KPIs através do vosso scorecard, aqueles 3 que mencionámos nesta aula, e ajustem a vossa grelha. Utilizem o poder do tribalismo da comunidade para blindar o vosso negócio contra esta crise da retenção. Na próxima aula vamos falar sobre formação e planeamento. Eu espero-vos já a seguir. Chegaste ao fim. Isso diz muito sobre ti. Esta foi uma aula de um curso completo que temos na nossa escola online. Se ficaste com vontade de ir mais fundo no tema, o link está na descrição com um desconto especial só para quem assistiu pelo YouTube.